Ainda continuando a maratona de comentários das provas de português da PB Saúde. E essas provas aconteceram no final de semana, 14 e 15 de dezembro. Banca e Decã, a gente vai agora comentar. Fica atento aqui se você fez essa prova, porque tem gabarito errado, hein? Tem gabarito errado, sim. Fica atento. Fique atento, fique atento. Vamos lá. Assistente administrativo, tipo B. O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 1 a 8. Não é preciso procurar muito para encontrar algum conflito que coloca duas ou mais pessoas ou grupos em posições ideológicas opostas, especialmente quando o tema é política. Porém, há alguns anos, esse debate no Brasil e no mundo tem se tornado cada vez mais intenso e menos amigável. Com certeza, algum leitor que está aqui nessa matéria cortou o contato com familiares ou deixou de tocar no assunto para não inflamar ainda mais o ambiente. Mas quando foi que a política começou a ficar tão dividida a ponto de a que vivemos hoje ser considerada uma guerra ideológica? Luiz Felipe Gonçalves de Carvalho, sociólogo, filósofo e escritor, acredita que é da natureza da política que ela seja mesmo dividida e acolha o dissenso. Dissenso é o oposto de consenso. Como diria o filósofo francês Jacques Rancière, caso contrário, não seria política, e sim polícia, argumenta. O problema, segundo ele, surge quando a polarização não consegue ser moderada, como deveria, e acaba fortalecendo o sistemismo. Isso acontece, em geral, em épocas de incertezas sociais extremas, como guerras, revoluções e crises de fome. Ele exemplifica. Aí está a revista Mente Afiada. Na questão 1, a banca chega para nós e faz a seguinte proposta, faz a seguinte ideia, ela trabalha com preposição, valor semântico da preposição, aí ela põe aqui o seguinte: contato com familiares, contato junto aos familiares. Nós temos aqui a situação de quê? De companhia. E o assunto para não inflamar, a fim de não inflamar, finalidade. Finalidade e intenção. Resposta letra A, sem problema algum. 2, classes de palavras. Não é preciso procurar muito. Muito aqui está intensificando o verbo. Se ele está aqui juntinho do verbo, ele vai ser um advérbio. Ok? Advérbio. Algum conflito. Algum está aqui ligado ao termo conflito. Conflito é um substantivo, logo algum pertence à classe de palavras dos pronomes indefinidos. Aqui está, olha, pronomes indefinidos. E você não está dizendo qual é o conflito. E ou grupos em posições ideológicas opostas. O termo opostas ele está caracterizando posições, adjetivo, então nossa resposta é a letra B de bola. Maravilha. Certinho, sem estresse. Terceira questão, nós temos aqui 3 ocorrências do A. Começou a ficar. Então, se você tem aqui, olha, verbo no infinitivo, eu sempre digo, quando você tem uma estrutura, 2 estruturas verbais e um A no meio, o último A no infinitivo, esse A vai ser sempre uma preposição. Tá? Então, aqui você tem começou e tem ficar. A última delas está no infinitivo, ficar, preposição. Bom? A ponto, claro que esse A não pode ser artigo, né, gente? Porque ponto é uma palavra masculina, e se A ponto está aqui fazendo parte de uma locução adverbial, tá? Essa locução adverbial e masculina. Então, a preposição também. A ponto de a que vivemos, esse a aqui equivale a aquela. Aquela que vivemos hoje. Ou essa que vivemos hoje. Logo, ele é um pronome demonstrativo. Ficou preposição, preposição, pronome demonstrativo. Tá? Então, vou até
colocar aqui, que é demonstrativo. Toda vez que você tiver um a e você conseguir substituir por aquela ou essa, ele vai ser um pronome demonstrativo, ok? E outra dica, né? Quem é aluno meu já sabe disso. Sempre vem acompanhado de um que ou de um de. Perceba que veio acompanhado de um que. Esse que está aqui, ele vai ser um pronome relativo. Sempre, sempre, sempre mesmo. Sem problema, tá bom? É isso. Vamos continuar aqui a nossa situação. Olha só. Vamos à próxima questão, questão 5. A única alternativa em que o uso da vírgula é facultativo. A letra A não pode, porque você percebe que eu tenho aqui, olha, a vírgula que está aqui isolando o termo ou grupos. Na letra B, a vírgula está isolando o aposto sociólogo. Na letra C, ela está aqui, olha, isolando caso contrário, tá? O isolamento de caso contrário. E como diria o filósofo francês também, essa aí tem vírgula obrigatória. O segundo, ele também é um termo aqui adverbial conformativo, está entre vírgulas. Aqui ficou para a gente a letra E. Esse, com certeza, aqui nós temos um termo adverbial curto. Ele está deslocado, mas ele é curto. Curto, nós consideramos até duas palavras. Tá bom? Então, nossa resposta aqui, letra E. Se ele dissesse assim, no início da tarde, aí seria longo. Mas quando é com certeza, que é certamente, então você já sabe que é um termo adverbial curto, duas palavras somente. Então é facultativo o uso da vírgula. Questão 5, resposta letra E. Questão 6. Assinale a única alternativa em que o uso da conjunção dá à relação o mesmo sentido que dela se compreende na leitura do texto. Então, tem que ter a ver com a leitura do texto. Quando o assunto é política, não é preciso procurar muito para encontrar duas ou mais pessoas ou grupos em posições ideológicas opostas. Apesar de a política acolher o dissenso, contanto que a política acolha o dissenso, portanto, a política acolhe o dissenso, embora ela acolha o dissenso, ou porque o dissenso é da natureza da política. Apesar de, é concessão. Então, aqui não temos uma situação de concessão. Contanto que é condição. Também não temos condição aqui. Tá? Nós temos que ter alguma coisa que justifique isso, que mostre a razão disso. Portanto, é conclusão. Embora é concessão. Aí você, sabendo, você já eliminaria a letra A e a letra D, né? Elas querem dizer a mesma coisa. E a letra E, porque o dissenso é de natureza da política. O texto diz isso. Tá? O texto mostra exatamente essa construção. Assim, assim. 7. Dissenso. A banca quer saber o que é que dissenso significa. Olha, consenso é quando você chega a um acordo. E dissenso é quando não há acordo de jeito nenhum, é porque vai haver o quê, gente? Vai gerar o quê? Vai gerar um conflito. Tá bom? Então é isso, resposta à letra E. 8. O texto fala sobre os debates, sobre política. A este respeito, levando-se em conta o que o texto diz, podemos afirmar que a polarização, os extremismos políticos são mais graves no Brasil do que no resto do mundo? Não, eles não são mais graves no Brasil do que no resto do mundo. O texto diz que eles estão cada vez mais graves. Então, quer dizer que eles são mais graves no Brasil? Não. A intensificação dos debates sobre política tem sido o principal fator para afastamento entre membros de uma mesma família? Não, o texto não diz isso. O texto diz que há casos dessa situação, mas não é o principal fator. Os pontos de vista divergentes sobre a política são um problema a ser banido para o bem das democracias. Não. Olha, não é para ser banido. Na verdade, até o próprio texto diz que
A questão de ter ponto de vista diferente não tem problema algum. O problema são os extremismos, é a polarização. Tá? Então, não é um problema ser banido, porque ele até fala, né? Que se todo mundo pensasse do mesmo jeito, não seria política, seria polícia. A moderação dos conflitos políticos tem causado extremismos por conta das incertezas sociais extremas que vivemos hoje no Brasil. A banca trazendo para você essa construção aí. Então, muito cuidado, porque não é a moderação de conflitos políticos que tem causado extremismo. Na verdade, não está havendo moderação, né? É isso. E a resposta é a letra E, novamente, conflito entre ideias divergentes, marcadamente, só um minutinho aqui, gente, deixa eu ver se está tudo ok na gravação. Tá. Marcadamente na política passa a ser um problema quando ocorre a polarização. Exatamente. Pronto, aí, certíssimo. Questão de colocação pronominal, também questão vista no nosso material. Tudo aquilo, pronomes em geral, né, exceto pronomes pessoais, atraem pronomes átonos. Então, aqui, tudo aquilo o incomodava muito, mas nem lhe incomodava. Quando me chamaram, porque o quando atrai pronome para antes do verbo. Isso é o caso de próclise obrigatória. Esperamos que nos venha visitar. Resposta à letra C. Esperamos que esse que é conjunção subordinativa integrante, e esse nos venha, você percebe o venha, é um verbo que está no modo subjuntivo, sendo uma oração optativa, que é aquela oração que dá a ideia de desejo. O nunca atrai o pronome me para antes do verbo, porque ideia de negação, você sempre deixa o pronome antes do verbo, e a letra E, não podemos iniciar orações com pronomes átomos. Resposta letra C. 10. Ele quer aqui o uso da crase como facultativo. Crase é facultativa em 3 casos. Não se esquece, tá? Em quais casos? Quando você tiver após a preposição até, tá? Eu vou até a praia e volto. Crase facultativa. Diante de nomes próprios femininos regidos de preposição a, diante de pronomes possessivos femininos no singular acompanhados de substantivos regidos de preposição a. Veja se algum desses se encontra aqui. Letra A, prazo nem crase tem. Letra B, a crase é obrigatória. Começará às 19 horas. Letra C, eu tenho aqui pronome possessivo, só que ele está no plural, tem que estar no singular. E feminino no singular. Letra D de dado a nossa resposta. Tá bom? E aqui é facultativa, aqui está facultativa. Do jeito que eu falei para você. E letra E, minha esposa permaneceu horas à espera de locução adverbial prepositiva de base feminina. Crase obrigatória. É isso aí. Questão 11. Assinale a única alternativa em que o uso da forma verbal destacada no plural está adequado. Entre aquelas pessoas que amamos, a verbo haver, o sentido de existir, ocorrer, acontecer, sempre no singular, porque ele é um verbo impessoal, a gente já está cansado de ver isso, né? Aos nossos parentes não se costuma associar a maldade, tá? Não se costuma associar, em geral, a maldade. Que é, a maldade não se costuma associar aos nossos parentes. Tá? Colocando na ordem é isso. A maldade não se costuma associar, em geral, aos nossos parentes. Se lhes convém, o que é que convém? Preferir aqueles políticos. Então, aqui o sujeito é uma oração. Logo, convém é com acento agudo, porque é o sujeito que chamamos de sujeito oracional. Sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular.
As propostas a que se apega, quem é que vai se apegar é um candidato. Um candidato vai ser o sujeito. Se ele é o sujeito, vai ficar esse apegar. Tá? E a qualquer pessoa podem ocorrer. O que é que pode ocorrer a qualquer pessoa? Argumentos. Aqui está o sujeito. Resposta letra E. Perfeitamente. Gabarito letra E. Teve muita letra E nessa prova, hein? Nossa Senhora. Até agora, sem tirar nem pôr nenhuma situação. De acordo com o site Estuda a Matéria, a situação gráfica consiste na colocação do acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Sobre a acentuação, há uma regra que diz que as letras I e U, quando tônicas, recebem acento quando são a segunda vogal de um hiato, ou seja, a regra do hiato. A banca quer saber um exemplo que tem aí, corretamente, para essa regra. É exatamente a letra A, cafeína. É isso aí. Feiura não é acentuado mais porque é precedido de ditongo. Não acentuamos hiatos precedidos de ditongos. Então, esse EI, ele tira o acento do U. A Vila Madalena dos bairros mais boêmios. Então, isso aí é paroxítona alternado não crescente. Proibido não se acentua. E seríssimo é proparoxítona. Aqui está, gente. Quer entrar com recurso? Entra logo, olha só. Assinale a seguir a única das opções em que encontramos o uso da voz passiva. Tá? Olha aqui. É da natureza da política que ela acolha o dissenso. Não há voz passiva aqui. Isso acontece, em geral, em épocas... Voz passiva é quando o sujeito sofre ação. Algum leitor que está aqui nessa matéria cortou contato com familiares? Também não. Esse debate no Brasil e no mundo tem se tornado cada vez mais intenso. Olha só, a banca colocou esta como gabarito, mas está errado. Tem se tornado é um verbo de ligação. Verbo de ligação. Ok? Então, olha, não deu ideia de ação. Porque o que é a voz passiva? É o sujeito recebendo ação, sofrendo ação. E, nesse caso, esse debate no Brasil e no mundo tem se tornado cada vez mais intenso, passou a ser. Isso aqui é mudança de estado. Então, põe aí, se você fez essa prova, você vai pôr o seguinte: na questão 13, não temos construção na voz passiva. Questão 13 da prova tal, porque o trecho dado como gabarito, nós temos apenas uma mudança de estado na construção verbal. Logo, o verbo ele vai ser de ligação. Ele está ligando o sujeito, esse debate, tá, ao predicativo intenso, cada dia mais intenso. Então, nós temos aqui, olha, esse debate, que é o sujeito, aqui tem se tornado verbo de ligação, que é a mesma coisa de passou a ser, vem se tornando cada vez mais intenso, é predicativo do sujeito. Tá? Então, é mudança, tá bom? De estado. Mudança de estado é verbo de ligação. Então, não há gabarito. Não há gabarito. Ok, meu povo? Pronto. Quando foi que a política começou a ficar tão dividida? Então, não tem aqui de jeito nenhum. Infelizmente, não tem gabarito. 14, nós temos aqui, olha, casquinha de banana, hein? A banca quer saber os itens grafados corretamente. Hortência, muita gente escreve hortência com C, mas hortência é com S, porque hortência com C é a jogadora.
A jogadora de basquete. Aí, jogadora de basquete, né, da minha época. Acredito que a minha esposa tem cuidado excessivo. Ixi, como tá feio esse excessivo. Excessivo. Podre. Acho fascinante. Olha só, gente. Ressuscitar errado. Fascinante SC. E a resposta vai ser a letra E, maçarico. É isso. Letra E. Última questão nossa aqui agora. Vários discentes, né? Perfeito. Foram até a direção reclamar da aula ministrada pelo professor, discentes, para os alunos. As nossas opiniões podem e devem até diferir, quando elas são diferentes. O brinquedo favorito do meu filho era um peão. Peão é o boiadeiro. E aqui o motorista foi multado porque ele infringiu. Às 18 horas, os sinos da igreja começaram a soar. Suar, ele estava com calor, foi? Suar. Ok, meninos, aí está para você, então, o comentário desta prova que aconteceu na Paraíba. E eu desejo a vocês, primeiro eu desejo que a banca elimine aquela 13ª questão, que ela está sem gabarito, tá bom? Abraço grande para vocês e, precisando, já sabe, vem aqui no meu canal, vem aqui no meu canal, estou sempre disponível para tirar a sua dúvida nas provas mais interessantes. Bye, bye.